hoje. Eu acho que quem com pão fere, com oração deverá ser ferido. Ah, Laura, eu concordo. Não, tem vergonha. Não, Laura, vai ter que ser você, judiou da gente. Então vamos lá, Laura, você fazer a nossa prece de abertura. Vergonha, gente. Ah, mas sempre é um bom caminho. É sempre um bom caminho. A gente começa. Vamos lá? Então vamos lá com a Laura. Vamos dar início para o nosso encontro de hoje. A Laura vai fazer a nossa prece de abertura e em seguida a gente começa com a Mari. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu pedi para todo mundo fechar os olhos, entrar todo mundo na mesma vibração, pedir para Deus e para os espíritos de luz estarem presentes aqui com a gente hoje, agradecer a presença de todos por dar esse tempo a nós, ao conhecimento e tudo mais, aos palestrantes também, e que Deus possa iluminar a todos nós nesse momento difícil que a gente continua passando, mas que ao mesmo tempo todos se sintam abraçados na presença um dos outros aqui, mesmo que por vídeo. Eu não sei muito o que falar, gente, mas de coração só desejo a nós uma boa reunião e que todo mundo abra a mente e o coração para receber o conhecimento dos espíritos. Graças a Deus. Obrigada, Laura. Com você, Mari. Obrigada. Me dá 2 minutos que o negócio aqui travou. Ai, já Obrigado. tá obsediada, Mari, gente. Obrigado, Laura, pela oração e que todo mundo possa fazer isso. Era um pouquinho só. O Felipe falou, gente, o Felipe. Vem cá. Cadê você, Felipe? Aonde tá a Olivia? Oi, lindo! Só quer ver a Olivia. Desculpa, gente, desculpa. Ele apertou tudo aqui. Quer ver a Olivia? Cadê a Olivinha? Ah, ele viu a Olivinha. Agora que eu vi. Ai, gente, eu vou... O que eu estava pretendendo, mas é o que é, não é? Depois você manda para eles. Mari, você quer passar pro meu e-mail? Eu tento abrir ele aqui e a gente compartilha enquanto você vai falando? A minha internet está tão devagar que eu acho que se eu passar vai queimar mais 5 minutinhos. Então tá bom. Então eu vou falando. E como hoje eu vou falar da fé, então vamos pôr muita fé nas minhas palavras, sem apresentação. Então, gente, hoje eu vou falar do poder da fé. E esse capítulo aqui do Evangelho, no capítulo 19, ele começa com uma passagem de Mateus. E que ele fala, né? Que quando veio um senhor até o povo, aproximou-se de Jesus, um senhor, e que pediu, do fundo do coração, ele disse: tende piedade do meu filho, que sofre muito. E ele fala: eu os apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curar o meu filho. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei conosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio naquela hora, ele saiu da criança no mesmo instante. Então os discípulos perguntaram para Jesus: por que a gente não pode, nós, expulsar esse demônio? E o Jesus lhe responde: é por causa da vossa incredulidade, falta da fé. E ele fala: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, quando Jesus traz essa ideia da montanha,
ele está chamando a gente para a compreensão da fé. Porque a fé é uma certeza da providência divina, é a certeza de que o Pai está conosco. Então, o que é a definição, né? Eu fui ver o que é a definição da fé. E por Paulo de Tarso, ele diz assim: a fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Porque quando a gente vê alguma coisa, é fácil ter fé, porque a gente está vendo. Agora, ter convicção, certeza daquilo que não se vê, precisa de fé. E quando que a fé surge em nós? No homem, a fé, ela é o sentimento forte do futuro, do nosso destino futuro. Então, ela é a consciência que nós temos, é uma faculdade imensa que a gente tem aqui no fundo do coração, bem aqui no nosso íntimo, uma semente, que a princípio ela está lá pequenininha, e que lhe cumpre fazer que ela desenvolva, que ela desabrocha. E ele fala o seguinte, que para isso precisa de uma coisa muito importante, que é a vontade. Então, esta sementinha da fé, ela está presente em todos nós, mas ela necessita ser desenvolvida, porque a princípio nós acreditamos, a crença, depois a gente compreende e depois a gente vivencia. E a compreensão da fé. Então, a compreensão da fé é uma maneira como compreendemos a fé e vivenciamos a fé. Ela depende da maturidade espiritual que cada um de nós tenhamos alcançado. Então, ele fala assim, ó, primeiro, a gente tem uma fé ingênua e infantil. Então, a gente acredita simplesmente sem pensar a respeito, sem pedir provas. A gente acredita em tudo que nos dizem, simploriamente, ingenuamente. E para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude. Porque, às vezes, procurar compreender os fatos demonstraria uma falta de fé. E muitos das dogmas e religiões. A segunda é a fase do desenvolvimento da emoção. Então, ele fala assim, a fé, ela passa por um sentimento ou uma emoção que se aumenta e diminui de acordo com o nosso estado emocional. Então, é a fé que se conquista de um ato de generosidade. Então, quando a gente faz um ato de caridade, generosidade, a gente aumenta o nosso poder de fé. Mas aí, perde depois de um segundo, quando a gente tem uma desilusão, uma dificuldade. Então, a fé, ela oscila. Então, essa fé, ela é mais baseada nos outros, com as suas qualidades e defeitos, do que em si mesmo, em seu próprio conhecimento da verdade. Então, ela pode levar ao extremo da fé cega, que pode virar um fanatismo, ou pode também uma descrença total, um desânimo. Aí a terceira, ele fala assim, na fase do desenvolvimento da razão e intelecto. Então, a fé se torna um sinônimo de palavras, convicção, certeza e confiança. Ela representa uma virtude intelectual. Então, ele é um fruto da experiência e não mais de uma emoção. Quando a gente passa e começa realmente a acreditar. Então, supõe o conhecimento profundo do assunto que leva a essa fé. E aí a certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É uma segurança, ela é uma fé absoluta, ela é uma fé raciocinada e experimentada com fatos vividos por nós, estudados e verificados com controle. Então, nessa fase, a fé não oscila conforme o nosso estado de humor.
Agora o quarto. Então, quando nós, já sintonizados com essa sintonia divina de cada um de nós, a fé, ela representa a fidelidade aos princípios divinos. Tá? Então, uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, não haverá mais esses desviamentos. Não vai ter mais a gente esmorecimentos. Ela não vai se permanecer mais no saber, nem no falar, mas se exigirá nesse momento de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar com fidelidade os princípios divinos, que é o casamento do cristão com Cristo. E nessa fase, a plena confiança nos princípios divinos. Então, nesse capítulo, para quem leu, o Kardec ele fala que em certas pessoas, e eu acho que vocês vão pensar em vocês mesmos, ou vocês vão conseguir pensar em alguém em volta de vocês. Em certas pessoas, a fé parece de alguma forma, de algum modo inato, natural. Uma centelha basta para desenvolvê-la. E essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, ele é um sinal evidente de anterior progresso. Então, e outras pessoas, ao contrário, esse conhecimento, elas dificilmente penetram. E ela é um sinal não menos evidente das naturezas dessas pessoas retardatárias. Então, essas primeiras pessoas já creram e compreenderam, com a razão. Eles trazem, ao renascerem, a intuição, porque já viveram esse entendimento no passado. Então, estão com a educação feita. As segundas, tudo tem que aprender. Mas o que é legal? Estão com a educação a fazer. E ela, entretanto, se fará, se não ficar concluída nessa existência, vai ficar para outra. Mas o que é legal dizer é que ninguém vai ficar para trás. Esse conhecimento está disponível para todos. Por mais que a gente conviva com pessoas que essa sabedoria, esse ser de fé, a gente sabe que isso só serve para a gente inspirar a ser também esse ser de fé. Porque ainda nós somos ainda seres imperfeitos, estamos aqui desenvolvendo a nossa fé. Então, nessa época que a gente está passando, quantos de nós nos abalamos com esse vírus? Quantos de nós nos sentimos ansiosos? Nos questionamos em alguns momentos se Deus realmente estava fazendo parte de tantos desencarnes em massa? Quantos de nós vacilamos nessas últimas 5 semanas? Quantos de nós sentimos de medo? Ou quantos de nós fomos no supermercado e compramos mais do que a gente precisava por causa daquela sensação? Isso é uma fé que a gente precisa prestar atenção. E quais são os benefícios da fé? Que eles falam que é o superar os obstáculos. Quando a gente tem fé em Deus e a gente estuda e vive a doutrina espírita, a gente tem uma certeza que tudo passa, que os problemas vêm e vai. A gente olha para os obstáculos e pensa, tá bom, eu sei que isso está acontecendo, mas por que isso está acontecendo? Será que tem alguma oportunidade, alguma coisa para eu aprender? E a gente começa a virar um observador da nossa própria vida. A gente confia em Deus, a gente age, a gente escuta nosso coração. E essa fé faz a gente não parar, essa fé faz a gente andar para frente, a não desistir da vida. A fé dá força para a gente não desanimar. E ele fala também que essa fé, o benefício, ela dá a certeza e a confiança de se atingir um fim, um objetivo. Porque a fé, ela dá uma lucidez que permita que a gente veja em pensamento a meta lá na frente.
que a gente quer alcançar e os meios a gente chegar lá, com aquela absoluta segurança e a certeza, mas também a fé a gente precisa e a gente usa para a gente entender quando a gente não recebe o que a gente pede, porque a gente confia que Deus tem um plano maior e melhor para a gente. E isso requer fé e humildade. É uma confiança em Deus maior do que em nós mesmos. Aí eu tinha na apresentação um slide que eu vou tentar visualizar. Quando lembra no começo, na passagem de Mateus, ele fala das montanhas, que quando a gente tem fé, a gente move montanhas. E então, o que seriam essas montanhas? É lógico que é uma linguagem figurada, mas as montanhas, ela representa as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas expiações. Então, ele fala, né? Então, eu coloquei naquela coluna dificuldade, e tudo essas dificuldades que podem ser as nossas rotinas, que existe um preconceito que a gente faz a nossa rotina sem pensar, o nosso materialismo, o nosso orgulho, a nossa falta da fé. As dificuldades, elas podem ser tornadas com uma razão, com uma fé doutrinada, em uma habilidade, com uma força, mas essa fé ela não é suficiente, porque a gente pode ficar simplesmente acreditando em crença. Mas temos que ter fé primeiro em um amor cósmico, universal, que é Deus. Aí você se fortalece. Aí você usa uma razão, você compreende, porque senão, sem uma razão, ela fica uma fé cega. Ela fica uma fé dogmática, ela fica uma fé sem você raciocinar a respeito do que você está fazendo ou para que você está fazendo. E ela não vai ajudar você nessa mudança dos seus valores morais. Agora, se você fizer essa ligação em alta fidelidade, que é a fé e mais a razão para entender o que está acontecendo, você vai transformar as suas dificuldades em habilidades. Então, orgulho em humildade, as dificuldades em habilidade, o materialismo para metas espirituais, a falta de fé para fé, a cabeça fechada para a cabeça aberta, a falta de vontade para boa vontade. E o Kardec disse: a fé necessita de uma base, e essa base ela é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Então, para crer, não basta ver, é necessário compreender. E o Kardec continua que a fé cega já não é mais desse século. Tem que passar pela razão. Então, nós temos que pensar por nós mesmos. E é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que a doutrina espírita nos ensina, que é o raciocínio e o livre arbítrio. Então, gente, eu tenho 4 minutinhos. Ele fala assim, então, uma conclusão, tá? Então, para ver, não basta crer, nós precisamos compreender. Então, estude o que a gente está fazendo, compreenda, cuide, fertilize aquela sementinha que a gente nasce da fé. Regue essa semente no nosso coração, para que a gente viva com a certeza da providência divina, a certeza que o Pai está conosco. E quando eu falo assim, a gente, às vezes, vê essa fé, a vida como uma coisa muito grande. Eu sempre gosto de repetir isso, eu falo sempre para os meus filhos. Parece que é uma coisa muito grande, longe, fé, vida. Mas quebra os anos da sua vida em meses, semanas e hoje. Analisa seus pensamentos hoje antes de dormir
depois que você aprender um pouquinho mais sobre essa fé, e se questiona, o que eu estou pensando hoje, agora, tenha certeza que tudo vai ficar bem ou não? Será que esse bem é o que eu quero? Será que existe uma confiança no seu coração? E será que você consegue colocar essa paz dentro do seu coração, que às vezes pode acontecer alguma coisa mesmo, que é o que você não quer e que é o melhor para você? Porque a fé, ela é sincera. A fé, ela não é só sincera, ela é calma, tá? A fé sincera e verdadeira, ela é calma. A gente não precisa gritar, explicando. Ela dá paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão da coisa, que ela está certa de chegar ao seu objetivo, ela fica calma. Porque a calma na luta, ela é sempre um sinal de força e de confiança. E a fé não se impõe, não adianta a gente chegar para o nosso parceiro, para os nossos filhos, tentar fazer eles acreditar. A fé vem dentro deles e está disponível para todo mundo. Ela está assim disponível, mas a gente, de novo, precisa da vontade para desenvolver o estudo. Então, aqui eu quero terminar para vocês com um recadinho do nosso amigo Emmanuel. Ele diz assim, e eu quero que vocês abrem o coração de vocês, como se ele estivesse falando para você. Ele diz assim, irmão, irmã, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia. Então, encontrarás a paz e a harmonia necessária ao teu bem moral. Com fé, paciência e coragem, encontrará o caminho da luz e da serenidade. Obrigada. Obrigado, Mari. Obrigada, sempre, Mari. Mari, como sempre, pontualíssima, né? Desculpa pelo PowerPoint, pela falha. Obrigada, Mari. Imagina, Mari. Depois você manda pra gente no Tá grupo. bom, obrigada. Bem fácil, né, gente? Essa última mensagem aí de Emmanuel. Tranquilo. Gera, a bola é sua agora. Bom, boa noite todo mundo. Bom dia aqui para mim. Boa noite, bom dia. Tudo bem aí, gente? Bom dia, tudo bem? Depois dessa mensagem da fé, nem sei mais te falar se tá tudo bem. A fé que me faz otimista demais. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Deu certo? Deu certo. Sim. Olha. Gente, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente. Eu pus até um fundo de tela bacana aí no fundo, né? Que todo mundo deve ter visto esse fundo de tela, mas tem a ver com o que eu vou falar, que é a criação, né? Então esse aqui eu pus a apresentação, mas se vocês olharem o meu perfil aí, tá com o fundo de tela do mundo, o universo por trás aí, né? Como é que será? A gente vai falar um pouquinho da criação. E aí, para começar a falar de criação, aí eu vou falar um pouquinho, meu filho, cara, a Wendy conhece bem meu filho, o Gabriel, ele tem 10 anos, né, Wendy? Uma figuraça, não é? Uma figura, gente. Pois é. Essa semana ele veio, e curiosamente essa semana, né, acho que foi quinta ou sexta-feira, ele veio para mim com uma dúvida. Falou, papai, cara, Deus,
como é que é, né, meu? Ele devia fazer um negócio mais fácil, porque Deus cria as coisas. Eu acho que se eu fosse Deus, eu ia fazer assim, eu ia colocar uma coisa automática, assim. Porque daí as coisas iam sendo criadas no automático e eu ficava lá no meu sofazinho cósmico. Ei, Gabriel, manda um beijo pro Gabriel. Se Deus que fica Aí, complicando aí. sofazinho cósmico, eu achei meio que bacana isso, né? Deus cria eternamente e fica lá no sofazinho cósmico dele criando, né? Assim, será que ele deixa automático tudo e as coisas ficam criando o tempo todo e ele ficou lá descansando, né? E aí tem a ver com essa primeira parte que a gente vai falar, né? Primeiro a gente já falou sobre Deus, Maher na última aula aí falou bastante sobre Deus, né? Sobre como que a gente enxerga Deus e tudo mais. E é lógico, eu vou usar de novo essa brincadeira do Sábado Qualquer, que são esses desenhos aí do Carlos Ruas, que eu já falei para vocês, não sei se alguém viu já. De novo, a recomendação eu acho engraçadíssima, acho bacana pra caramba as tirinhas dele. E eu peguei aí, algumas tirinhas eu pego direto dele e outras eu dei uma adaptada aqui, como essa aqui do Deus no sofá, né? É lógico que Deus não pode ser personificado assim, mas serve só como brincadeira, né? E assim, e falando sobre a criação, né? Deus cria, a gente lê na doutrina espírita, né? Que a criação, que assim, a coisa sempre foi eterna, né? Assim, Deus cria infinitamente, está sempre criando, nunca deixou de criar, e a criação, ela não é como se ela não tivesse início nem fim, né? Ela está sempre acontecendo. Deus está sempre criando no seu sofazinho cósmico, né? Como diz meu filho. E se Deus cria, ele cria o quê, né? A gente fala bastante, quando a gente fala de espiritismo, né, que a gente tem 3 coisas fundamentais aí 3 coisas fundamentais. A primeira é Deus, né, que é a causa primária de todas as coisas. Deus criou o princípio material, né? Então a gente tem Deus e tem a matéria. E para completar, Deus criou o princípio espiritual. O princípio espiritual, o princípio material e Deus é o que a gente chama no espiritismo da trindade universal, né? Então Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Então basicamente essa é a criação. É isso, tudo que existe basicamente pode ser de alguma maneira, vamos dizer assim, categorizado em princípio material ou espiritual, né? Ou é matéria ou é espírito, né? Ou é material ou é espiritual, criado por Deus. E hoje a gente vai falar de criação, mas a gente vai focar mais a questão material, né? Não vamos falar tanto da gênese espiritual, não, isso é assunto para outro momento. Mas vamos falar sobre a criação material, criação dos mundos, criação dos seres vivos. Além da questão do princípio, um princípio material, ainda o pessoal fala em fluido universal, né? O pessoal não, né? O espiritismo fala em fluido universal. Fluido universal é um tipo de matéria também que preenche o espaço, né? O pessoal fala em fluido cósmico universal, fluido cósmico ou fluido universal, mas seria esse fluido que também faz parte do princípio material e preenche tudo, né? Que seria... A gente vai falar bastante desse fluido aí ao longo do tempo. Essa questão de fluido é um tema que é um termo que se usa muito no espiritismo, né? Fluido. Na época da codificação era um termo bastante usado no meio científico, né? Hoje se fala bastante em energia, na época não se falava em energia. Eu não vou dizer que fluido e energia é a mesma coisa, porque seria muita pretensão minha querer definir as coisas, fazer essa ligação direta entre o que a gente fala hoje no meio científico, o que a gente fala no espiritismo, mas assim, de uma maneira geral, a gente tem o princípio material, o princípio espiritual, o fluido universal, que é derivado desse princípio material, que preenche todo o universo, certo? E vamos falar da criação, então.
como é que será que se deu a formação dos mundos? Gente, se vocês tiverem, só para colocar aqui, a gente teve uma discussão aí ao longo da semana sobre como que seria a intervenção, vocês escreveriam dúvidas pelo chat ou falariam, fica à vontade, o que vocês acharem melhor, tá? Se vocês quiserem mandar alguma dúvida pelo chat ou alguma coisa, ou falarem, não tem problema, pode me interromper na hora que for aí. Então, vamos falar sobre a formação dos mundos. Como é que eles teriam sido criados, né, os mundos? Então, assim, será que tinha algum tipo de receita, né, que Deus usou para criar o mundo, né? Será que era só colocar no forno, esperar esfriar e beleza? Ou será que Deus simplesmente estava resfriado, espirrou e aí, sem querer, os mundos se criaram? Como é que será que foi feito isso? O mais legal é a cara de Deus, como se ele tivesse feito uma coisa errada ali na última tirinha, né? Culpa. Né? Bacana, eu acho ótimo esse caso. Esse Deus humano aí, adoro. Né? Bom, a formação dos mundos, cara, quando eu peguei esse tema para falar, eu falei, caramba, né? Formação dos mundos, o negócio é meio complexo, né, cara? Como é que eu vou falar sobre a formação dos mundos, né? Tudo bem que a gente estuda espiritismo, a gente tem várias teorias, mas, puta, quem sou eu para falar sobre a formação dos mundos, né? Então eu resolvi ir atrás um pouquinho do que se fala no meio científico antes de falar sobre espiritismo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar desse Georges Lemaitre, né? Ele é o cara que veio com a teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang é aquela teoria sobre uma condensação. Eu também, desculpa, gente, eu sou engenheiro, mas eu não sou físico, né? E assim, eu não me pretendo aqui entrar no detalhe se alguém, inclusive, quiser complementar com alguma coisa que tiver um pouquinho mais de noção dessas coisas, fica à vontade. Eu não vou entrar no detalhe científico porque eu não sou nenhum físico, não sou nenhum especialista no assunto, né? Eu vou me atrever a falar um pouco de maneira breve aqui para a gente ter uma ideia sobre isso, desse tipo de coisa, né? Mas existe a teoria do Big Bang, né, que fala assim em uma condensação da matéria, que teria uma explosão inicial, né, a partir de uma condensação de energia e tudo mais, que teria feito essa grande explosão inicial. Isso foi sempre uma coisa que sempre perguntou, bom, o Big Bang, né? Como é que foi criado isso? Como é que surgiu o Big Bang? Mas antes do Big Bang tinha o quê? E aí a gente fica num... como eu disse, é um negócio meio complicado da gente... Opa! Peraí. É um negócio meio complicado da gente entender com a nossa cabeça aí, de uma maneira muito simples, né? Mas, assim, de uma certa maneira, o Big Bang fala dessa explosão inicial, né? Uma condensação da matéria e tudo mais, essa explosão inicial. Hoje se fala muito, né? Na verdade, o nosso entendimento sobre o que é o universo, sobre essa origem do universo é muito complicada, né? Mas essa é a teoria inicial do Big Bang. Além do Big Bang, né? Porque a gente fala de uma escala macro, né? Da formação dos mundos, mas isso está diretamente associado a teoria quântica, né? A teoria da micro, a física no nível micro, né? Que são as micropartículas, né? E existe também a teoria do Peter Higgs, que ele lançou em 1964, né? Do bóson de Higgs, que é uma partícula que o pessoal costuma chamar de partícula de Deus, né? Que é que foi descoberta essa partícula, que seria uma partícula que traria, de certa forma, uma ordem nesse caos aí das partículas, dessa organização das partículas, e ela tem uma relação direta com essa formação, essa explosão do Big Bang e tudo mais. Gente, de novo, eu não sou físico, eu não tenho essa competência, eu estou falando um pouquinho do que a gente lê, né, sobre isso, mas, assim,
vocês veem que em 2013, né, essa hipótese do bóson de Higgs, que essa partícula de Deus, essa partícula que deu origem a tudo aí, que ela foi em 2013 com o colisor de hadrons, que é essa imagem que está aqui em cima aqui, a gente foi-se eu não digo provado, né, mas a ciência conseguiu evidências mais fortes sobre a existência do bóson de Higgs de fato, né? Gente, é muito complicado isso tudo, mas vamos então para o espiritismo. O espiritismo, existe uma parte dentro de um capítulo dentro da Gênesis que chama Uranografia Geral, né, que fala sobre essa criação sobre toda essa formação dos mundos, né? Existe um capítulo que até comentei com vocês no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 3, se não me engano, deixa eu até ver aqui, 3 ou 2, capítulo 3, que fala sobre a criação, que tem aí a pergunta 37 a 42 que fala sobre isso, mas a Gênesis ela tenta entrar um pouquinho mais no detalhe sobre essa criação e fala sobre os sóis, os planetas, os satélites, a Via Láctea, as estrelas. Ela tenta entrar um pouco mais no detalhe. E aí que entra, assim, como eu disse para vocês, eu não pretendo entrar muito, não é que eu não pretendo, eu não tenho competência para falar muito sobre a formação do mundo, né? É um assunto muito complicado. Mas eu vou falar, mas o que eu vou tentar me ater? Eu vou tentar ater um pouquinho o que a Gênese diz e o que a gente pode pensar sobre essa relação da ciência, né? E essa explicação que a gente tem hoje científica do Big Bang, do bóson de Higgs, com o que se falava no espiritismo. Será que a gente consegue uma correlação em relação a isso, né? E a Gênese, a gente comecei a falar da Gênese, eu acho a Gênese um livro muito bacana da codificação, né? Porque a Gênese traz muito essa ideia, essa coisa da ciência e da religião, e ela tenta trazer para a gente um pouquinho do que é ciência da religião e como que você desmistifica isso, né? Pô, o que a gente fala sobre a criação do mundo, por exemplo, sob o ponto de vista religioso até então, naquela época que foi escrita a Gênesis, o que se falava nas religiões sobre a criação do mundo e o que se fala na ciência. E tenta trazer isso de uma maneira, conversar uma coisa com a outra, para tentar desmistificar esse conflito entre ciência e religião, sem ao mesmo tempo dizer que, pretendendo se colocar como ciência ou religião, né, a doutrina espírita propriamente dita, né, não é nenhuma ciência, nenhuma religião, mas tenta trazer conceitos de uma coisa e de outra, tentar fazer as coisas conversarem entre si, né? E eu acho a Gênese um livro muito bacana nesse sentido, porque é justamente a isso que a Gênese se propõe. E antes de falar sobre o que está escrito na Gênese mesmo, né, falar um pouquinho sobre contexto histórico, né? Qualquer leitura que a gente faça, seja ela espírita ou não, né, a gente precisa sempre entender o contexto histórico a que ela está submetida, que aquele livro foi criado, foi publicado e tudo mais, né? Você vê, antigamente, teve uma época que você fala em arte, você fala em grandes pinturas, né, realistas, né? Você vê a Mona Lisa, um quadro assim que você olha o detalhe, você se impressiona com o nível de detalhes e tudo mais. Aquilo é arte. Você tem arte moderna também, que você pega uma roda de bicicleta em cima do banquinho, aquilo é arte. Arte dadaísta, né? Assim, você tem contextos, assim, na década de 20, no modernismo, você já tinha esse banquinho com essa bicicleta, era considerado arte. Na época da Mona Lisa, se você fizesse um negócio desse, você falava, meu, como é que uma coisa dessa pode ser arte? Então, assim, o conceito de arte muda ao longo do tempo, muda a partir da perspectiva de cada um, do mesmo jeito que a literatura e o que a gente lê e tudo que a gente... ele absorve um pouco do conceito daquilo que era entendido como arte na época, daquilo que era entendido como verdade na época, né? E isso não muda quando a gente fala da nossa literatura espírita, né? E a própria codificação. Tá?
Então, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da época que a codificação foi escrita, que a Gênese foi escrita. Um pouco antes até, né, se falava no Ptolomeu, falava no mundo em que era geocêntrico, né, em que tudo girava em torno da Terra, né? Então já existia o mapa mundi, né? Tudo, mas você percebia que existia muito esse conceito de que tudo girava em torno da Terra. Existia uma mistura da religião no meio de tudo isso. Então, como se você vê os anjos ficam soprando aí, formando os ventos, formando as marés, ou seja, tinha toda uma teoria que misturava um pouquinho os conceitos religiosos com os conceitos científicos e assim, a Terra era o centro do universo. Mais para frente, surgiu Copérnico, né, que falou que já veio com a teoria heliocêntrica, né, que o Sol é o centro, né, de tudo, e tudo rodando em torno do Sol. A Terra já não era mais o centro, né. Logo em seguida de Copérnico veio Kepler, falando que não era que a trajetória não era circular, que era elíptica, falando um pouquinho, detalhando um pouco mais isso, confirmando que as coisas se orbitavam em torno do Sol, mas que tinha uma órbita elíptica e que existia uma força de atração, falando um pouquinho já de gravidade, de força de atração entre os planetas, por que aconteciam as órbitas. Na época ainda veio depois Galilei falando já da atração, né, no nível assim da Terra, porque falando um pouquinho de gravidade já também. Depois veio Isaac Newton falando de gravidade também. E foi nesse contexto, com esse nível de conhecimento científico, que surgiu aí, que começou-se a discussão, que foi lançada a Gênese, né, do Espiritismo. Com todo esse conhecimento que tinha na época, né, tem um item da Gênese que eu acho interessante, dentro desse capítulo Uranografia Geral, que fala sobre a Lua. É interessantíssimo, e eu até copiei aqui o texto, né, ele fala que as condições... Ele fala, então... Só pegar aqui que eu não consigo ler direito aqui o que está escrito aqui, porque fica... Mas ele fala aqui, né? As condições em que se efetuara a desagregação da Lua lhe permitiram com dificuldade distanciar-se da Terra, não sei o quê, papapá. Aí ele fala o seguinte, ele fala que na face inferior da Lua, aquela que fica virada para a gente, ela é mais pesada, mais densa, né? E, basicamente, ele fala que existem duas naturezas distintas na superfície lunar. Uma mais densa e uma mais etérea. Essa mais densa estaria nesse lado virado para a gente, que é mais... e outra mais etérea estaria do outro lado que a gente não vê, né? E aí ele fala que nesse lado, que o lado que a gente olha não tem água, não tem condições de vitalidade, né? E por isso ela não é habitada, né? E a outra, mais etérea, já teria condição, né, de ter vida, né? E que a gente não consegue ver porque está do outro lado. Isso é basicamente o que fala a Gênese sobre a Lua, dentro desse capítulo de Uranografia Geral. Bom, isso foi em 1857, se eu não me engano, né, que foi essa época, né, meados do século XIX. Hoje a gente consegue falar isso? Hoje a gente consegue falar de vida em Lua? A gente pode até falar que pode ter uma vida etérea, né, mas assim... A justificativa que era dada aqui era quase que era meio que científica mesmo, de que teria condições de vida mesmo, de água, ou seja, está falando de matéria mesmo. Ou seja, será que do outro lado da Lua tinha vida e desse lado de cá, que voltado para a gente não tem?
Então, é um trecho meio esquisito da Gênesis, né? Que você fala, caramba, meu, vida na Lua. Enfim. A gente acabou indo para a Lua, né? A gente viu que na Lua não tem, efetivamente, nada de diferente entre um lado e do outro. A gente tem um sonda na Lua, a gente pisou na Lua, né? Apesar de ter gente que não acredita nisso, a gente pisou na Lua. E não tem essa diferença, pelo menos do seu ponto de vista material, né? Então, ficou meio prejudicada essa visão que a Gênesis tem sobre a Lua. Bom, depois da época ainda da edição da Gênesis, né, surgiu a teoria da relatividade proposta por Einstein no começo do século XX. Né? E essa teoria revolucionou todo o entendimento que a gente tem sobre os mundos, sobre as obras, sobre como que as coisas funcionam. Né? E essa teoria da relatividade, ela inclusive, ela é aquela coisa, né? Eu tive, apesar de ser um assunto complicado e tudo mais, a teoria da relatividade em si, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho quando eu fiz engenharia, né? Lógico que num nível também não detalhado e tudo mais quanto um físico estuda, mas assim, a teoria da relatividade, quando você estuda a gravidade, esse tipo de coisa, ela nada mais é do que falar assim, a teoria de Isaac Newton, ela não é que ela é errada, mas ela era um ponto, ela era uma visão dentro de uma coisa muito maior. E é isso que a teoria da relatividade trouxe e mostrou para a gente. Né? E a gente pode entender muito mais sobre a formação dos mundos, sobre a teoria sobre essa teoria gravitacional e tudo mais quando a gente estuda a relatividade. E já é um conceito totalmente diferente do que existia na época de lançamento da Gênesis, né? Quando Kardec quando surgiu a Gênesis e foi lançado esse livro da codificação espírita. Ainda, não sei se vocês já ouviram falar sobre Camille Flammarion. Camille Flammarion foi contemporâneo de Kardec e foi ele que foi o responsável por a psicografia de grande parte da Gênese, né? Inclusive esse capítulo sobre uranografia geral, que teria sido psicografada por ele, com a autoria de Galileu, nada mais que Galileu Galilei, né? Que a gente já falou sobre ele, que teria escrito através de Flammarion, mandado através de Flammarion, Camille Flammarion, as mensagens que foram colocadas na Gênese. Então, como que foi feita a Gênese? Eles estudaram. Camille Flammarion, eles tinham um grupo que estudava o espiritismo e tudo mais. Camille Flammarion escreveu um monte de coisa sobre isso, psicografando Galileu Galilei, e depois juntaram isso e colocaram num capítulo específico da Gênesis, que é esse de uranografia geral, que fala sobre a formação dos mundos. Camille Flammarion, depois de um tempo, dentro de um livro que ele lançou que chama Forças Psíquicas Misteriosas, ele diz o seguinte: olha, eu não sei se o que está escrito lá na Gênesis foi realmente psicografado, foi uma mensagem de Galileu Galilei, ou se teve influência minha, ou se foi muito que estava na minha cabeça já, porque o que estava ali tem muito mais, não tem nada diferente do que eu já pensava. E Camille Flammarion diz isso, né? E aí a gente fala, caramba, tá pondo em xeque o que estava escrito na Gênesis. E aí a gente fica meio preocupado, né? A gente pode ficar meio preocupado, fala, putz, então esquece tudo isso, realmente é por isso que tinha esse negócio da Lua. Deve ser da cabeça do Camille Flammarion, não deve ter sido realmente uma coisa... Então, como é que a gente acredita piamente no que está escrito na Gênesis, que não está escrito? Aí eu digo para vocês, não acreditem piamente. A gente tem que ter sempre senso crítico. E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Né? Isso não desabona em nada a Gênese ou a codificação espírita. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar por quê. Aí eu peguei essa imagem do Einstein, que é legal, é assim, cuidado. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pega, por exemplo, um livro qualquer e pega a Gênese, que é da codificação espírita. Eu não estou nem falando de literatura espírita em geral, falando da Gênese. Pego a Gênese aqui e falo, tá vendo? Tem vida do outro lado da Lua e desse lado de cá não tem. Calma, cuidado.
A gente não é porque está escrito na Gênesis, ou está escrito em um livro que é da codificação espírita, que a gente tem que ficar repetindo sem pensar. Né? A gente tem que pensar no que a gente está falando. O Espiritismo tem uma característica que ele possui aspectos científicos que permitem que o conhecimento evolua sempre ao lado da ciência e seus avanços. O Espiritismo tem essa característica. Então, é o que eu estava falando, a Gênesis é um livro que ele pretendeu trazer assuntos que se discutiam no meio científico, na época em que a Gênesis foi editada e foi publicada, para tentar discutir isso à luz do Espiritismo, à luz dos conceitos espíritas que estavam sendo discutidos. Não significa que o Espiritismo dá a palavra final sobre o ponto de vista científico e que o Espiritismo em si seja uma ciência. Ele caminha ao lado da ciência. Então, se por uma... E Kardec já dizia isso, eu vou mostrar isso mais para frente, mas Kardec já dizia, se a ciência provar que tem alguma coisa errada, vamos continuar com a ciência. A Gênesis nada mais é do que uma discussão científica sobre o ponto de vista da existência dos espíritos também, e verificando esse... Mas naquele contexto que existia na época. Né? Por isso que se fala muito em fluidos. Você não vê falar aqui sobre energia, você fala em fluidos o tempo todo. Né? Hoje a gente usa fluido no meio científico, é uma concepção muito diferente do que se falava aqui na época. Se falava em fluido magnético, fluido elétrico. A gente não fala em fluido elétrico, fluido magnético, a gente fala em energia. Agora, fluido também tem outra conotação dentro da ciência. Então, assim, a gente tem que sempre considerar o contexto em que as coisas foram descritas. Né? E aí eu pus aquela imagem séria do Einstein, mas eu acho essa imagem famosa dele, assim, que eu acho bacana, né? Ou seja, vamos pensar, vamos ter cuidado, mas vamos seguir em frente, Bom, falei um pouco sobre a formação dos mundos. E aí, os mundos se formaram e a formação dos seres vivos? Como é que se deu a formação dos seres vivos? Será que também foi uma receita que nem aquela receita que Deus estava colocando o mundo no forno lá? Será que, né? Será que tinha algum tutorial do YouTube, né? Na época? Acho que não, né? Será que Deus brinca de massinha? Né? Como é que foram formados os seres vivos? Será que a gente automatizado, estaria fácil, mas ele quis complicar. Como que é? Se ele tivesse automatizado, seria fácil, como o Gabriel falou, mas fácil, ele complicou tudo, não quis? Não quis, né? Será que a gente estava esperando, né? Tava tudo lá pronto, né? As coisas estavam se organizando na Terra ali para, de repente, um estalar de dedos aí. Pode entrar já que já tem corpo lá, já pode... Será que tinha uma sopa orgânica que estava pronta e deu para as pessoas começarem a reencarnar na Terra de uma hora para outra? Como é que será que foi isso? Né? A pergunta 46 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que fala: existem ainda seres que nasçam espontaneamente? E se fala sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida e necessária à sua existência? É que um pequeno mundo que dormita e que se cria. Essa pergunta do Livro dos Espíritos, de novo, um livro da codificação, mas, né, o Livro dos Espíritos. Quando vocês leem, o que faz lembrar? Vocês pensem em algum, o que lembra isso? Alguém quer falar? O que isso faz lembrar, essa pergunta? Sob o ponto de vista científico. Geração espontânea. Geração espontânea. Será que o Espiritismo acreditava em geração espontânea? Adão e Eva? Pois é. O que vocês acham? Vocês diriam hoje que dá para a gente falar em geração espontânea, do ponto de vista científico? Me lembra o material orgânico, os minerais, plantas.
Mas será que as plantas podiam... Talvez a gente não pudesse, porque, aliás, Kardec fala isso, né? Não lembro se é na Gênesis, não lembro, ou se foi numa revista espírita, ele fala, será que os homens realmente não dá para a gente, fica meio difícil a gente falar, né, sobre geração espontânea, mas os insetos, as plantas, será? Então, vou retomar aqui a mesma lógica do que a gente conversou sobre a formação dos mundos, vale para os seres vivos também, né? Na época do lançamento da Gênese, existia uma discussão muito forte no meio científico entre Pouchet e Pasteur, né? Pasteur e Pouchet. Pouchet era um defensor da geração espontânea e Pasteur, todo mundo sabe, todo mundo já deve ter ouvido falar de Louis Pasteur, era um cara que já falava não é bem assim, né? E Pasteur fez aquela famosa experiência que tem tudo a ver com essa pergunta do Livro dos Espíritos aqui, né? De que se falava antes, a teoria, o que o pessoal que advogava a geração espontânea era justamente, né? Que como que nasciam os vermes, as larvas dentro como é que chama? Da carne podre, né? E como é que... Então existia geração espontânea. E aí o Pasteur fez aquele experimento famoso, né? De deixar essa carne podre isolada, sem contato com o ar, né? E ela não apodreceu da mesma forma, não surgiram as larvas e esses insetos, né? Não surgiram. Por quê? Porque isso veio do ambiente, não estava lá dentro, não surgiu do nada, né? E aí, eu não preciso dizer, né? Todo mundo já estudou isso, assim, a geração espontânea caiu por terra. E muito do que foi escrito sobre isso dentro da codificação espírita caiu por terra, de fato. Como caiu por terra aquele exemplo que eu falei da Lua, né, naquele capítulo sobre a formação dos mundos. A Gênesis tem, inclusive, um item que fala especificamente sobre geração espontânea, né? Então, olha só que interessante aqui, né? Ela fala aqui... aqui, ó, a Gênese, só um minutinho, deixa eu mexer aqui. A Gênese, capítulo 10, nos itens 22 e 23, olha só. Por que não se veem mais formarem do mesmo modo os seres de uma organização complexa? Tá vendo? Na Gênese, aquilo que eu falei. Ó, esses seres não existiram sempre, é um fato positivo, portanto, começaram. Se o musgo, líquen, os zoófito, o infusório, os vermes e outros podem produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães e cavalos? Tá vendo? Né? E aí, o que na própria Gênesis está escrito? Olha só, olha que interessante. Aqui se detém no momento as investigações. O fio condutor se perde. E até que seja encontrado, o campo está aberto a hipóteses, pois imprudente e prematuro dar sistemas por verdades absolutas. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, olha só, ele coloca aqui, ó, Kardec coloca aqui, ó, se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital. Ele está falando, geração espontânea está demonstrada, ele fala. Um marco posto que pode colocar sobre o caminho de novas observações, mas ele fala, mas pode ter novas observações ainda em cima disso. Se os seres complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Né? E aí olha o que ele fala no final aqui. No estado atual dos nossos conhecimentos, olha aquilo que eu falei, a Gênese, ela estava trabalhando em cima dos conhecimentos científicos que existiam na época. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. Olha que interessante o que a Gênesis, ela se coloca isso como hipótese. E aí depois, numa edição da Revista Espírita, em julho de 68, né, depois da edição da Gênese, ainda tem um texto muito interessante que ele fala assim, ó,
Em nossa obra sobre a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea como uma hipótese provável. Alguns partidários absolutos dessa teoria admiraram-se que não a tenhamos afirmado como princípio. Lembra que eles colocaram ali como hipótese, não como princípio. A isto respondemos que se a questão está resolvida para uns, não está para todos. E a prova é que a respeito a ciência ainda está dividida. Aliás, olha só, isso eu acho fantástico. Olha o que ele coloca aqui na Revista Espírita. Aliás, ela é do domínio científico, onde o espiritismo pode entrar, mas onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva, naquilo que não é essencialmente seu campo. A gente é doido para falar que o espiritismo é ciência, que tudo que está dito no espiritismo foi comprovado pela ciência. Lembra aquela imagem que eu coloquei do Einstein, né? Cuidado. A gente não precisa disso, né? A gente falou sobre fé também, né? Agora, a gente pode ter fé nas coisas, a gente não precisa falar que é tudo comprovado pela ciência, tá vendo? É comprovado, não é. E não precisa ser. O espiritismo se coloca ao lado da ciência e não como ciência. Né? Ou seja, o espiritismo se propõe a estar sempre discutindo os avanços científicos conforme eles ocorrem. E a gente está entendendo o que acontece. Né? Então, aqui ele fala ainda, pelo fato do espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que ele faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que apresentem à primeira vista, com o risco de mais tarde receber um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Né? Se não se pronuncia abertamente sobre certas questões, não é para poupar os dois partidos, mas por prudência, para não se adiantar levianamente num terreno ainda não suficientemente explorado. E ele ainda fala o seguinte, pessoalmente, a geração espontânea, a questão da geração espontânea está nesse número. É para nós uma convicção. E se tivéssemos tratado numa obra comum, tê-la-íamos resolvido pela afirmativa, mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não podem se fazer lei. Então, olha o cuidado que Kardec teve de colocar a geração espontânea como hipótese. Né? Olha lá, como eu falei de Camille Flammarion, depois falando, olha, pode ser que não seja bem aquilo que eu escrevi, que estava escrito sobre a organografia geral, pode não ser exatamente aquilo. Pode ser que tenha sido muito mais o que eu tinha na minha cabeça. Então, olha só como a humildade do pensamento espírita, né? Ou seja, a gente não se coloca como verdade absoluta. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Kardec teve muito esse cuidado, e eu acho isso muito legal. E por isso que eu disse para vocês que eu acho a Gênese um livro muito interessante, porque a gente entende no contexto que ele foi escrito e a que ela se propunha, que era justamente a discussão em si, e não necessariamente dar verdades para a gente, mas a propor uma discussão sobre a questão científica e sobre a questão religiosa, e não colocar aquilo como dogma, como ponto, né, que não pode ser contestado. Ao contrário, a Gênese é um livro que trouxe a discussão da ciência para dentro da doutrina e se propôs a deixar isso acontecer ao longo do tempo, ou seja, vamos continuar com os avanços da ciência, vamos continuar discutindo tudo isso à luz do espiritismo, à luz da doutrina. Mas não façamos ciência. Não é aqui, não lhe cabe resolver nada de maneira definitiva no domínio científico. Não é o campo do espiritismo. Gera, falando em discussão, tem uma boa discussão aí no chat. Dá uma olhadinha nela. Pegou fogo, chefe. Olha aqui, peraí. Embaixo, na tela embaixo. Na verdade, a discussão fala como nasceu os primeiros seres vivos do mundo, sendo espontaneamente, se não espontaneamente, é a pergunta da Marina. Eu vou entrar. Vou entrar agora. Vou entrar agora nisso. É a continuidade agora. Tá? Isso. Perfeito. Era só isso a pergunta? Porque tá ruim de eu olhar aqui. Era só isso a pergunta? Era isso mesmo, isso mesmo. Gerard, então, a posição do cientista é justamente essa, é perguntar, né? E dizer... Exato. Bom, com tudo que eu sei,
é isso que está valendo. Se amanhã souber mais, vale novo. É o que eu falei sobre Einstein, né? Einstein entrou e ele ampliou o conceito de Isaac Newton. Ele não, o que Isaac Newton dizia necessariamente não caiu por terra, mas a gente viu que assim a teoria da relatividade ela vai além de quando você, por exemplo, começa a trabalhar na velocidade da luz, né? As coisas mudam de figura quando você trabalha na velocidade da luz. Até você atingir a velocidade da luz, as coisas funcionam como Isaac Newton previa. Mas quando você ultrapassa a velocidade da luz, né, que na verdade você não ultrapassa, você chega até a velocidade da luz só, né, as coisas funcionam de maneira diferente. Foi isso que Einstein concluiu. Então, Isaac Newton virou um caso particular de uma teoria maior para quando você está trabalhando em velocidades inferiores à velocidade da luz. Né, só para, né, então, mudou o conceito, ampliou-se o conceito. Né? E as coisas vão acontecendo isso na ciência e a gente tem que estar aberto a isso dentro do espiritismo. Né? Bom, voltando até para responder a pergunta que estava no chat lá, né? Então, como é que surgiu a vida mesmo? Né? Existe uma teoria da panspermia também, né? Que muitas pessoas colocaram, que já foi colocado e é discutida ainda, e já foi discutida. Ou seja, será que a vida veio de outros pontos do universo, né? Através de corpos que caíram na Terra e tinham germes e tinham alguns animais ou alguns... Será que essa é outra teoria que existe, né? Ou seja, será que esses corpos vieram dessa forma? Até existe algumas discussões nesse sentido, que algumas coisas podem ter vindo dessa forma, né? Mas essa era uma outra discussão que existia. Mas o que se fala hoje sobre a origem da vida, né? Ou pelo menos também, do mesmo jeito que eu falei, gente, e me desculpa por isso, se alguém tiver um conhecimento maior sobre essas coisas, eu não sou também especialista nesse assunto, do mesmo jeito que eu não sou físico, eu também não sou especialista nessa área também sobre biologia, nada disso. Eu estou indo pelo pouco que eu sei, pelo pouco que a gente conhece do básico, né? Mas assim, em tese, a origem da vida, né? Você existia no início aqui da formação do nosso planeta, né? Começaram a surgir vulcões, então você tinha o calor de vulcões, você tinha a radiação ultravioleta do Sol, você tinha vapor d'água, você tinha descargas elétricas em cima disso tudo acontecendo, né? E aí você tinha aí uma atmosfera primitiva com hidrogênio, nitrogênio, metano, amônia, ou seja, começou a se formar uma atmosfera que começou a dar condições para que tivesse origem da vida, com toda essa conjugação aí de fatores acontecendo, radiação, calor, descargas elétricas, vapor d'água, esses elementos químicos aí na atmosfera que acabaram se juntando e viraram moléculas, pequenas moléculas, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, né? Isso se juntou formando moléculas pequenas, isso se precipitou no oceano, formando o que o pessoal chama de caldo primordial, né? Esse oceano, com essas moléculas, né? Essas moléculas se agruparam ainda mais e formaram moléculas orgânicas maiores, né? Que acabou dando origem aos primeiros indivíduos procariontes. O que são esses indivíduos procariontes? São aqueles edifícios dotados, uma célula que ainda não tinha núcleo, existia lá um material nuclear, mas ainda não envolvido numa membrana. Esses seres procariontes eram unicelulares, né? Apenas uma célula, que começaram a dar origem à vida. Elas tinham o quê, esses seres procariontes? Já surgiu aquela combinação que a gente conhece hoje, que era o RNA e o DNA. Né? O RNA que foi responsável pela síntese de proteínas, que começou a permitir a síntese de proteínas. E o DNA que permitiu a questão da hereditariedade, de você começar a passar
as características dos seres para frente e tudo mais. Enfim, a partir disso surgiram os primeiros seres eucariontes, que já tinham uma célula com núcleo bem definido e organismos celulares bem definidos, com funções específicas e tudo mais, ou seja, a coisa começou a se organizar melhor. Esses seres eucariontes já começaram a se organizar de certa forma, a ter a não ser única e exclusivamente unicelulares, mas também começaram a se desenvolver seres multicelulares, né? E a partir daí começou a evolução que a gente conhece, a teoria da evolução, que eu não vou falar aqui dela também, mas desses seres minúsculos, desses seres unicelulares, multicelulares, começaram a se especializar mais, começaram a se definir mais, começaram a se tornar mais complexos, e surgiram os vegetais, os animais, o homem e tudo mais, a partir da teoria da evolução que a gente conhece, proposta por Darwin, seleção natural, mutações genéticas, e aí eu não vou entrar nesse mérito também, mas aí a vida surgiu. Lembra que eu estou falando aqui, eu falei lá no início da nossa conversa que eu ia falar sobre a gênese orgânica, sobre a gênese dos mundos, não estou falando ainda sobre a gênese espiritual, né? Estou falando sobre a gênese orgânica, a gênese dos mundos, né? Então, isso tudo ligado com a ciência. Então, de novo, isso daqui é uma explicação que é um pouco diferente do que está escrito no própria codificação espírita em função do que tinha na época, de conhecimento científico na época sobre a origem da vida, sob o ponto de vista orgânico, né? Agora, dentro do Livro dos Espíritos ainda, tem uma pergunta: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Pergunta 44. A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado fluido pelo espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o globo. Então, olha só. De novo, tem aquela questão que remete um pouco àquela questão da geração espontânea. Só que a gente pode entender também de outra forma, assim, será que esses germes, essas condições em estado latente, inerte, também a gente não pode também pensar um pouquinho nessa ideia do RNA, ou seja, existia, de certa forma, não deixa de ser verdade que existia uma condição favorável que ela foi formada até da condição a vida surgir. Não exatamente da forma de geração espontânea, como chegou-se a pensar, mas, assim, existia algo em estado latente, estado inerte, de fato, né? Rogério? Tudo bom, Rogério? Oi? Rogério, eu tenho uma dúvida. Tudo bom? Aqui é Vitor que está falando. Pode falar, Vitor. Desculpa interromper você aí. Então, eu tenho uma dúvida. Será que eles não fizeram isso de não entrar fundo nesses métodos científicos e tal, pelo fato na época, eles não terem esse avanço científico e até para o pessoal não entender isso na época, ou como se fosse algo que na humanidade ainda não estava preparada para receber todas as informações científicas que hoje a gente tem. Eles resumiram com palavras que o pessoal, que a humanidade entenderia naquela época. Será que não seria isso ou não? Era só uma dúvida. Olha, cara, eu acho que faz muito sentido o que você está colocando, né? Assim, por exemplo, não adiantava a fim falar aqui em RNA e DNA, porque na época não se falava disso, por exemplo, né? Então é uma linguagem que não é adiantar. Se você vai falar ácido desoxirribonucleico, o que é isso para aquela época? Não existia isso, né? Não existia esse conceito, né? Isso. Então faz sentido.
Então, assim, é isso, né? Na verdade, você não tinha. Agora, a gente vai evoluindo, você vê que em pouco tempo depois a coisa já evoluiu bastante. Se você pensar em tempo, né? Rapidamente a gente já teve condição de atingir esse entendimento, né? Então, mas realmente escrever aqui não dava, né? Você viu que a gente escrevia na época da gente, escrevia fluido, né? Falava muito a linguagem que se usava na época, como eu disse, né? Falava-se muito em fluido elétrico. A gente não usa mais esse termo fluido elétrico, né? Então, tudo isso realmente foi usado com a terminologia científica que existia na época, né? Eu não digo nem que tinha muito a ver com a capacidade da gente entender ou não, mas muito mais com a terminologia e a forma de escrever e de se pensar que tinha na época, né? Talvez racionalmente, como em pouco tempo depois a gente já teve uma evolução rápida nesse sentido, talvez a gente até tivesse a condição de entender, mas não naquelas palavras. Entendi. Não sei se também... Muito obrigado. Enfim. Mas a gente vai ter que ficar com o benefício da dúvida, né? Porque, na verdade, a gente não vai saber, né? Pelo menos... Sim, tanto é que eu nem... Por exemplo, eu posso falar que energia... Eu posso substituir a palavra energia por tudo que se falava de fluido na época da gente? Não sei. Eu não vou me atrever a isso, você entendeu? Eu não vou me atrever a falar, não, onde você lê fluido, leia-se energia. Não sei. É o que eu disse lá, eu não vou me atrever a falar de formação dos mundos no detalhe, nem da formação dos seres vivos em si, porque eu não sou biólogo, eu não sou físico, então, assim, vamos deixar para quem realmente tem essa competência e vamos acompanhar isso, só não vamos sair falando groselha por aí, dizendo que, está escrito no Livro dos Espíritos que tem vida na Lua e que é só porque não tem água do lado que vira para cá, mas do outro lado deve ter, então tem vida na Lua porque tem água do outro lado da Lua. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não precisa se querer resolver tudo agora, né? Que a gente não tem condição, mas a gente não pode sair falando groselha, esse que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Bom, oi, mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigado, Rogério. Beleza. Bom, aí tem, eu falei que a Gênesis ainda tem um outro lado, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda, Wendy, só para me... Peraí que na sua tela eu não consigo ver meu relógio. 10 minutos. Eu acho que 10 minutos. Eu tenho... Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, então, porque o tempo tá indo muito rápido. Assim, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre essas coisas um pouco mais para frente, né? E eu vou mandar esse material para vocês também. Mas, então, eu vou passar rápido aqui. Mas aqui, o que eu ia colocar aqui é muito sobre a questão que a gente falou muito da ciência, e a Gênesis também tem outro lado. Ele traz essa mesma discussão que ela traz para o lado científico, ela traz para o lado do que viam as religiões, por exemplo, com relação à formação do mundo, à formação dos seres, né? E especificamente com relação ao movimento da Terra, ela fala de Adão e Eva, né? E o Livro dos Espíritos pergunta, né, se a espécie humana começou por um só homem, e ele fala que não, claramente que não. E então fala mais ou menos da época, que fala da existência de Adão, até confirma a existência de Adão, mas fala sobre muito da questão da alegoria, de que a questão de Adão e Eva e o que foi escrito a respeito deles era uma alegoria, que é a forma que a gente entende hoje, né? E aí ele fala muito, né? É uma piadinha aqui do Sábado Qualquer que achei ótimo, né? Imagina se Deus tivesse falado, crescei e multiplicai-vos. Aí Adão e Eva discutem, fala, a gente resolveu não ter filho. Acabou, né? Não ia dar certo, né? Então não foi assim que aconteceu, né? Mas então, assim, o Espiritismo, ele na Gênesis ele fala, né? Depois dos desenvolvimentos contínuos, os capítulos precedentes sobre a origem e a construção do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência, tá vendo? Para a parte material, que é o que a gente falou sobre a etnografia geral, que tinha naquela época, para a parte espiritual, e para a parte espiritual, que ele fala também, ele coloca um paralelo sobre a Gênesis de Moisés. E aí ele fala sobre Adão e Eva, né? Fala de ele ter colocado, falado para não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e fala sobre
fala sobre toda essa questão desculpa, gente, acho melhor, Wendy, eu vou sugerir o seguinte, eu vou sugerir eu pular essa parte aqui e a gente retomar numa outra aula para não ficar perdido, pode ser? Tá, pode ser. Porque assim, vai ser muito rápido isso daqui e o tempo não deu muito certo, eu não consegui cronometrar muito bem o tempo aqui. O que você acha? Tudo bem. Tudo bem. Alguma coisa também vai ser na próxima aula, Gera, então a gente pode complementar também na próxima aula. Tá bom, não, beleza. É que esse assunto, inclusive, é dividido em 2, né? Então, é que eu tentei seguir mais ou menos como estava aqui a programação, mas acho que não deu muito certo, desculpa, gente. Não tem problema. Inclusive, Gera... Mas assim, eu vou ficar eu não vou entrar no detalhe aqui, eu vou ficar no geral, tá? No geral, ele coloca aqui, depois eu mando para vocês, tem até as piadinhas engraçadas aqui do sábado qualquer aqui que eu falei para vocês, mas assim, de uma maneira geral, né? Ele mostra aqui a questão de Adão e Eva e como isso foi uma alegoria, a mensagem que estava por trás disso, e não o fato daquilo ser real ou não ser real, né? Mas a mensagem que está por trás disso, que é o que a gente tem que trazer. Que é, de uma certa forma, como a gente lê muita coisa quando a gente olha para a questão da Bíblia, a questão do Novo Testamento, do Velho Testamento, muita coisa a gente traz a mensagem que está por trás, né? A gente não leva ao pé da letra, né? E a Gênese traz um pouco isso, né? Também, do mesmo jeito que ele traz o aspecto científico dessa forma, ele coloca o aspecto religioso como é que a gente também tem que questionar e também tem que pegar o cerne da questão, a mensagem que tem por trás de tudo, né? Tinha só para ter uma ideia, tinha mais um tema aqui que estava previsto na programação, falar sobre migrações e imigrações de espíritos, né? Ou seja, os espíritos então vêm para a Terra, né? Já que o mundo foi formado, foram formados os seres vivos, os espíritos vêm para cá e eles podem até transitar entre um mundo e outro, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, até porque se eu for entrar nesse mérito aqui que fala de flagelos e cataclismos, isso aqui rende um assunto pra caramba. Não vai dar para a gente discutir agora. Fica uma próxima vez, a gente com certeza vai ter oportunidade para discutir mais a respeito disso mais para frente. Eu vou mandar isso para vocês também no grupo, tá? Mas eu vou pular aqui, né? Fazer só um comentário, aproveitar. Isso é uma outra questão também que a gente tem que olhar sempre com 2 olhares. Fala-se que os espíritos, né? Eles podem ter sido exilados de um determinado... podem mudar de um planeta para o outro em função da evolução de cada mundo. Existem livros, O Caminho da Luz fala sobre isso, André Luiz comenta sobre isso, sobre o Capella, que seres menos evoluídos intelectualmente, mas não moralmente, teriam vindos trazer coisas aqui para o planeta Terra e tudo mais. E de novo, não vai dar tempo de entrar muito nesse detalhe, mas na aula que vem eu sei que o Marcelo vai falar um pouco a respeito disso. Mas tudo isso, por que eu estou falando disso também? Tudo isso a gente tem que sempre levar em consideração. Não é porque está escrito na Gênese, no livro A Caminho da Luz. Existe um livro chamado Exilados de Capella, que é bem interessante, mas que assim, eu realmente tenho algumas restrições, tenho algumas críticas em relação a esse livro, porque a gente tem que sempre tomar cuidado de assumir uma coisa como verdade. Existem várias visões, né, no mundo, várias visões. Dentro da própria doutrina espírita, a gente pode ter visões diferentes das coisas. E assim, a gente tem que tomar cuidado para pegar uma coisa que está escrita num livro e falar, isso aqui é verdade absoluta. Calma. Você viu que a Gênese, que é da codificação, falava em geração espontânea, falava em coisas que depois foram desmentidas e a própria Gênese já dava esse negócio. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tudo colocar como hipótese. Pode ser que tenha exilados de Capella, então existe um planeta, as pessoas foram mandadas para cá. É uma hipótese? É uma hipótese. É louvável? É possível? É possível. Agora, é verdade? Calma. A gente vai dizer que isso é categoricamente verdade? Calma. Tudo tem que ser analisado à luz da razão, tudo tem que ser confrontado com a ciência, tudo tem que ser pensado. E essa é a mensagem que eu quis aproveitar e passar para vocês nessa discussão, para a gente correr o risco de não sair falando hoje que a Terra é plana.
a gente consegue andar de avião ao longo né? Por mais que existam teorias conspiratórias e tudo mais, e não desmerecendo ninguém que acredite nisso, mas assim, não dá para a gente sair dizendo uma coisa só porque saiu da nossa cabeça. Né? Ou porque saiu da cabeça de um espírito, porque o espírito também é tão falível quanto a gente. Pode ter uma visão melhor que a gente hoje, mas é falível também. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz. Né? E só para fechar, então, o espiritismo caminhando com o progresso não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Está aí, na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, no item 55, Kardec coloca isso. Então, tudo isso que eu falei até agora, e eu aproveitei essa questão muito do livro da Gênese, desse tema que foi colocado aqui, que é difícil a gente entrar no mérito sobre esse tema com muita precisão, pelo nível de conhecimento que a gente tem, até capacidade técnica que cada um de nós temos aqui em determinado assunto, né? Mas, assim, eu quis focar muito esse lado da gente sempre estar contrapondo o progresso científico. E a Gênese é muito bacana. O que ela se propõe? Ela se propõe a isso. Ela se propôs a isso na época e propõe que a gente continue assim, discutindo a questão científica à luz do espiritismo, à luz da doutrina espírita, e aceitando o progresso da ciência, e não indo contra. Né? E lembrar, né, que a questão da ciência, que a gente fala de espiritismo ser ciência, o espiritismo não é ciência, ele caminha ao lado da ciência. Demonstrações são feitas com métodos. Eu lembro que o Silvio falou numa aula passada, né, que a gente fala, não, atende quem tem... Calma, não dá para a gente cientificamente comprovar a reencarnação se a gente não tiver uma metodologia científica balizando isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente tem aquela fé da razão, né? aquele dogma de razão que o Silvio falou muito, né? Lembro de uma aula passada. Então, assim, metodologia científica. Demonstrações são feitas com métodos. E o espiritismo abraça isso. Ele não é ciência, mas ele abraça a ciência. Né? O importante não é se apegar à letra, mas aos princípios do espiritismo, sua moral e sua fé raciocinada. Né? A questão da fé raciocinada que a gente fala muito. Gente, era isso que eu queria falar. Me desculpa por não ter abrangido tudo que eu pretendia, mas assim, eu tenho certeza, e eu já vi na programação que alguns assuntos que eu coloquei hoje ainda vão ser repetidos aí. A gente, como já foi dito aqui antes também, a doutrina espírita, a pedagogia espírita se dá por repetição também. Né? Então, algumas coisas a gente vai repetir, fiquem tranquilos. Mesmo que a gente não tenha passado a entrar no detalhe aqui, acho que a gente vai poder falar um pouquinho a respeito ainda mais para frente. Ok? Aí eu acho que podia abrir para pergunta, não sei se dá tempo. Não, a Desculpa, gente tem um minuto, mas foi ótimo. Obrigada, Gera. A gente vai olhar também o material que eu sei que você vai mandar lá no grupo. Só para de compartilhar a sua tela, por favor, só para que a gente possa voltar aqui no normal. É aí que eu tô achando aqui, tô me achando aqui, peraí. Ali em cima, no Stop Share, no vermelhinho, em cima da sua tela fica, na parte de cima. Eu quero aproveitar, agradecer muito o Gera pela brilhante aula e fica o meu convite. Quando eu digo brilhante aula, porque eu tive o prazer de ler esse material antes, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou um natural crítico, assim, eu adoro a ciência porque ela me tira da zona de conforto o tempo todo. E ele me deu um trabalho danado, porque eu tive que estudar e ver e tal. Então, fica o meu convite para vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha, para poder olhar esse material, estudar ele e, eventualmente, não deixa o Rogério sossegado não, gente. Vai lá e faz pergunta para ele, incomoda ele bastante, tá? Eu acho que vai ser legal, inclusive, se isso acontecer. Usar o grupo, perguntar no grupo, vamos lá. Acho que é por aí. Eu acho que o Maher falou uma vez que a gente
tenho o prazer de estar num grupo onde a gente pode expressar a nossa opinião, né? Eu acho isso muito legal. A gente pode justamente expressar a nossa opinião para buscar o conhecimento. Alô? Marcelo, você quer aproveitar e fazer o encerramento hoje? Marcelo? É. Certo. Então tá. Vamos nos descruzando braços e pernas, porque a energia flua pelo nosso corpo. Respirando lentamente, expirando gratidão. Gratidão porque nós temos inteligência, porque nós temos força de vontade, porque nós temos bom senso. Pedindo com humildade que a gente use os nossos dons para que a gente possa interiorizar os ensinamentos da noite de hoje, da apresentação da Mari, da apresentação do Gera, que a gente possa interiorizá-los e trazê-los para o nosso coração, mudando dessa maneira o nosso jeito de ser. E mudando o nosso jeito de ser, nós vamos nos mudar. E nos mudando, nós vamos fazer um mundo melhor. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Obrigada, Gera. Mari, para mim funcionou o 4G antes, não estava funcionando nada. Ficou todo mundo assim, ó. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Sempre que pifa a internet, fica alguém assim, né?